Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Zaqueu, de Gladstone Lage e Tim. Quero ver o esperado Rabi na multidão. Quero ver o esperado Rabi na multidão. Sei que passará por aqui. Sou pequeno e não posso ver sua estatura. Tento à frente e procuro encontrar um lugar de onde eu veja uma árvore ao céu. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama véu e contemplar-te a visão. Levantando teu olhar, tu me vês em meu lugar. Me convidas a cear, em minha casa vais entrar. Não mereço, sou Zaqueu, mais um servo no engano. Sou um publicano, se destituir a quem for, pagarei com justeza 4 vezes mais. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama véu e contemplar-te a visão. Deus entrou em minha casa, a verdade, a salvação, e a ti eu ofereço o ofício de meu pão. Já entendo o que queres dizer. Vinde a mim os pequenos, os sicômoros galgar. Me elevarei
Leitura da página do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Mãos à obra. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Paulo, capítulo 1, Coríntios, versículos 14 a 26. A igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos, formados no ambiente do espiritismo, na reviviscência do evangelho. Quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiuns adestrados. Por quê? Médium algum solucionará em definitivo o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos, a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue ausência de novidades quando vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores, e colocai mãos à obra do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos irmãos, que possamos nesse instante agradecermos pela oportunidade de estarmos aqui irmanados em um só pensamento, mesmo que distantes e virtualmente conectados, possamos nós te agradecer. Agradecer também aos benfeitores desta casa de caridade e amor. Agradecer ao nosso mentor Isaac Lima, que sempre nos inspira, nos acolhe e nos protege. Fortaleçamos-nos sempre em nossos pensamentos, em nossas atitudes, no dia a dia, para que possamos juntos, irmanados, alcançarmos o caminho correto, o caminho do bem. Graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade de aprendizado junto a tantos outros irmãos. Fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Olá, queridos amigos do Centro Espírita Isaac Lima. É com o coração cheio de gratidão que estamos aqui reunidos com as bênçãos de Deus, sob a luz dos ensinamentos da doutrina espírita, para conversarmos um pouco sobre o tema benefício do trabalho. Que a espiritualidade boa e amiga nos envolva para que possamos aprender e conseguir colocar em práticas as leis morais que o Espiritismo nos trouxe,
E uma dessas leis morais que se destaca bastante é a lei do trabalho. E quando falamos que a doutrina espírita destaca a importância do trabalho, em que nós estamos nos respaldando? Vamos inicialmente lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nossa base em Jesus Cristo. No capítulo 25, intitulado Buscai e Achareis, está escrito assim. Vamos ao slide. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Buscai e achareis. Item 1. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Esse item é uma das falas de Jesus, no qual ele começa com o pedir. Pedir e se vos dará. É muito importante sabermos o que queremos, e o ato de pedir é usar da humildade no sentido de identificarmos que nós precisamos da ajuda constante de Deus e da espiritualidade boa e amiga. Embora Deus saiba o que precisamos e nos auxilie sempre, a nossa ligação com Ele é necessária para que possamos agir com mais confiança e equilíbrio, garantindo-nos o sucesso do trabalho iniciado. É importante sabermos que fazemos parte de uma grande engrenagem e dependemos uns dos outros para nos mantermos seguros e em evolução. Mas Jesus ensina que não devemos somente pedir. Temos que ir à luta, ao campo de batalha para buscar o que precisamos. Não basta apenas ficar pedindo e esperando cair do céu sem nenhum esforço. Precisamos agir, entrar em ação para alcançar algo a mais. Precisamos bater a porta, precisamos procurar, sair da inércia e buscar meios para alcançarmos o que precisamos. Tem uma narrativa que acho muito bacana para ilustrar essa passagem. Ela começa assim. Narra-se que um sábio caminhava com os discípulos por uma estrada tortuosa, quando encontraram um homem piedoso, que ajoelhado rogava a Deus que o auxiliasse a tirar seu carro do atoleiro. Todos olharam o devoto, sensibilizaram-se e prosseguiram. Alguns quilômetros à frente havia um outro homem que tinha igualmente o carro atolado no lodaçal. Este, porém, esbravejava reclamando, mas tentava com todo empenho liberar o veículo. Empurrava, gritava, esbravejava. Comovido, o sábio propôs aos discípulos retirar o transporte do atoleiro. Após os agradecimentos, o viajante se foi feliz. Os aprendizes, surpresos, indagaram ao mestre: Senhor, o primeiro homem orava, era piedoso e não o ajudamos. Este que era rebelde e até praguejava, recebeu o nosso apoio. Por quê? Sem perturbar-se, o nobre professor respondeu: aquele que orava aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se, trabalhava, merecendo auxílio. Muitos de nós costumamos agir como o primeiro viajante. Diante das dificuldades que nos parecem insolúveis, acomodamo-nos, esperando que Deus faça a parte que nos cabe para a solução do problema. Não basta pedir ajuda a Deus, é preciso buscar conforme o ensino de Jesus. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Devemos, portanto, fazer a nossa parte, que Deus nos ajudará no que não estiver ao nosso alcance resolver. Então é por esse ensinamento que na sequência desse capítulo no Evangelho está escrito assim. Vamos ler juntos. Vou colocar o slide. Item 2.
Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Ou seja, buscai a representação do trabalho, principalmente do ponto de vista terreno. O trabalho nos leva ao progresso, à evolução, ao desenvolvimento da inteligência e principalmente da nossa moral. Na infância espiritual, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Porém, intuitivamente, Deus nos deu o desejo incessante do melhor, o que nos leva à pesquisa, às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento, às facilidades da vida, uma máquina de lavar, uma máquina de secar, e por isso tudo, a inteligência vai evoluindo e a moral vai se depurando. É por isso que está escrito lá no Evangelho que as necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Verificamos que é através do trabalho que nos desenvolvemos, angariamos o nosso progresso, e o progresso nos leva a quê? A felicidade, ao reino dos céus. Sendo assim, vamos pegar um primeiro tópico, E o primeiro tópico é justamente o que é trabalho. Trabalho é um conjunto de atividades realizadas. É o esforço feito por todos nós com o objetivo de atingir uma meta. Nos possibilita transformar a natureza para satisfazermos as nossas necessidades. É o trabalho que faz com que possamos demonstrar ações, iniciativas, desenvolver habilidades. Entretanto, no decorrer do desenvolvimento da humanidade, o trabalho muitas vezes fora visto de forma negativa. Mas por que isso? Primeiro, é que a palavra trabalho tem origem no latim tripalium, um instrumento antigo usado na lavoura, que mais tarde o tripalium foi também usado como um objeto romano para a tortura. Tripaliare significava ser torturado. E em segundo plano, as relações humanas passaram a ser postas em posições da hierarquia social, onde os detentores de poder, do dinheiro, estruturam a sociedade na exploração do trabalho. Na exploração do trabalho, principalmente o trabalho que exige da força bruta, do corpo. Tivemos o trabalho escravo por vários e vários anos, como se fosse uma coisa correta, a exploração do outro. E pensam que isso acabou? De maneira alguma. No Brasil, o trabalho escravo se reveste de uma característica especial, conhecida como servidão por dívidas. Uma situação em que pessoas são enganadas por falsas promessas de trabalho e, ao chegar ao local determinado pelo empregador, além de não receber salários, ainda são submetidos à violência física, ocorrendo inclusive casos de morte. Além do processo de escravidão, nos encontramos em uma sociedade na qual várias especialidades de trabalho não são valorizadas, principalmente esse trabalho braçal, o trabalho que exige do corpo. Peguemos como exemplo uma pessoa responsável pela limpeza de um hospital, que é um trabalho que exige ali do corpo. Esse trabalho é tão importante como o da enfermeira quanto do médico. É preciso ser valorizado, o que muitas vezes não ocorre. O salário é bem menor e ainda tem que enfrentar a arrogância humana. Precisamos reconhecer que todo trabalho é digno, para que possamos ter uma sociedade mais igualitária em questões sociais e morais. O Livro dos Espíritos, na parte 3ª, onde nos explica sobre as leis morais, e no capítulo 3º,
vamos encontrar a lei do trabalho, onde nos traz a seguinte definição do que é trabalho. E aí eu também coloquei um trechinho de Joana de Ângeles, né, quando ela fala sobre o trabalho. Vamos ver o slide? O que é trabalho? Toda ocupação útil é trabalho. Está lá na pergunta 675. E aí Joana complementa, ela fala assim pra gente: ocupação em alguma obra ou ministério, exercício material ou intelectual para fazer ou conseguir alguma coisa, dínamo gerador do desenvolvimento e estímulo da ordem. E quando falamos que o trabalho é toda ocupação útil, não poderemos esquecer que ele se divide ao infinito. As ocupações materiais, elas são necessárias para a sobrevivência dos homens e para o bem-estar de todos os povos, pois é para elas que se opera. O levantamento das casas, o movimento de todas as indústrias, todas as atividades da sociedade em todos os países em troca de experiências. No entanto, existem também as ocupações morais, as espirituais, tão necessárias quanto as outras, ou muito mais, pelo aprimoramento das almas. Em Mateus, no capítulo 9, versículo 37, Jesus se dirigiu a seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus pede a todos os de boa vontade para ingressarem nas fileiras dos poucos trabalhadores, para aumentar o conjunto dos que amam os seus semelhantes e renunciam aos seus próprios interesses, interessando-se mais pelos que padecem. Cuidemos das ocupações materiais, porém não nos esquecemos do serviço que Deus, pela voz de Jesus, nos pede para fazer por amor. Por isso vemos aqui que o trabalho é uma lei moral. Vamos à questão 674. Ela diz assim pra gente: a necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Rodolfo Caligares, no seu livro As Leis Morais, colaborando no sentido de melhor detalhar esta resposta, ensina que o trabalho é uma lei da natureza e que ninguém se pode esquivar sem prejudicar-se, pois é por meio dele que o homem desenvolve sua inteligência e aperfeiçoa suas faculdades. Segundo ainda o autor, o trabalho honesto proporciona 3 realizações que todas as pessoas buscam. Primeiro, o trabalho fortalece o sentimento de dignidade pessoal. Segundo, o trabalho torna a pessoa respeitada na comunidade em que vive. E terceiro, o trabalho, quando bem realizado, contribui para a sensação de segurança. Então, para que o homem tenha êxito no trabalho, e como tal deve entender-se não necessariamente o ganho de muito dinheiro, de muitos recursos, mas sim uma constante satisfação íntima. É essencial que cada qual se dedique a um tipo de atividade de acordo com as suas aptidões e preferências, sem se deixar influenciar pela vitória de outro nesta ou naquela carreira. Vou seguir tal profissão porque essa dá mais dinheiro. Não, você deve seguir o seu dom, o que você realmente gosta. Porque cada arte, ofício ou profissão exige determinadas qualidades que nem todos possuem. Existe uma frase atribuída a Confúcio que diz assim: faça o que você ama e você nunca terá que trabalhar um dia sequer na vida. Essa frase não é verdadeira? Se você gosta realmente do que faz, se você consegue a sua satisfação naquilo que você está fazendo, então você levará o seu trabalho levemente, da melhor forma possível, o trabalho realizado, e vai fazer sempre o melhor possível. Mas a realidade nem sempre é essa, não é mesmo?
Às vezes os caminhos nos levam a outras direções. Quem não consiga uma ocupação condizente com o que desejaria, deve, para não ser infeliz, adaptar-se ao trabalho que lhe tenha sido dado, ao trabalho que surgiu, ao trabalho que apareceu. Esforça-se por fazê-lo cada vez melhor, mesmo que seja, às vezes, extremamente fácil, mas que você não dá muita atenção para o seu trabalho, mas esforça-se, faça o melhor de si, dê o melhor de si. Então isso também ajudará você a gostar dele. De outro lado, pelo fato de ser uma lei natural, o trabalho deve ser assegurado a todos os homens válidos que o solicitem, para que em contrapartida lhes seja exigido que atendam às necessidades próprias e da família, sem precisar pedir nem aceitar esmolas. O desemprego e, consequentemente, a fome, o desabrigo, a enfermidade, a prostituição, o crime, constituem provas de que a sociedade se acha mal organizada, carecendo de reformas radicais que melhor atendam à justiça social. As formas de trabalho que engrandecem e enobrecem nossa alma tornam-se ricas. São aqueles tesouros que a ferrugem e a traça não corrói, nem os ladrões podem roubar. Joana de Ângeles traça um paralelo muito interessante entre o trabalho remunerado, que é aquele trabalho que a gente recebe os recursos necessários para a nossa sobrevivência, e o que ela chama também de trabalho abnegação, o trabalho de doação ao outro, sem exigir nada em troca. Ela fala assim pra gente: mediante o trabalho remunerado, o homem modifica o meio, transforma o habitat, cria condições de conforto. Através do trabalho abnegação, do qual não decorre troca nem permuta de remuneração, ele se modifica a si mesmo, crescendo no sentido moral e espiritual. Utilizando-se do primeiro recurso, conquista simpatia e respeito, gratidão e amizade. Através da autodoação, consegue superar-se, revelando-se instrumento da misericórdia divina, da construção da felicidade para todos. Vamos agora ler a questão 676. Ela nos diz assim: por que o trabalho se impõe ao homem? A resposta que a espiritualidade nos dá é essa aqui, ó. Por ser uma consequência da sua natureza corpórea, é expiação, ao mesmo tempo meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. A espiritualidade maior confirma que o trabalho é imposto ao homem por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É também um meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar depende do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco do corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação. Mais uma vez, o entendimento claro e preciso de Joana de Ângeles vem ao nosso encontro ao nos dizer que o trabalho, no entanto, não se restringe apenas ao esforço de ordem material, física, mas também intelectual, pelo labor desenvolvido, objetivando as manifestações da cultura, do conhecimento, da arte, da ciência. Deus outorgou a inteligência para operar com ela, nos pensamentos e na fala, e por vezes na escrita, nos exemplos de tolerância, de amor e caridade. Se queres felicidades, pede a Deus pelo nome do trabalho, que ele é a porta para o verdadeiro paraíso de amor. Compreendemos então que o trabalho na área do ser humano e espiritual é necessário para que possamos manter a vida no ritmo do Criador. Precisamos amar o trabalho, seja ele qual for,
E quando fizermos, façamo-lo com perfeição. Tudo é ocupação e necessário se torna que façamos tudo com inteligência, que sempre esteja nos inspirando o Evangelho de Jesus. Na questão 677 do Livro dos Espíritos, nos diz que tudo na natureza trabalha. Vamos lá ver como que está escrito? Porque provê a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais. Tudo na natureza trabalha. Como tu, trabalham os animais, mas o trabalho deles, bem como sua inteligência, se limita ao cuidado da própria conservação. Por isso que o homem tem dupla função, a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Quando a espiritualidade fala que o trabalho dos animais se baseia no cuidarem da própria conservação, refere-se ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente executores dos desígnios do Criador. E assim o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem quase nunca lhe descubra o resultado imediato. Tudo na natureza trabalha, cada um na sua espécie, onde Deus lhe determinou operar. Embora pareça automático o movimento da vida da natureza, há inúmeros agentes de Deus impulsionando com inteligência o trabalho de todos os reinos, seja no reino mineral, no vegetal, no animal. Na questão 678, é indagada a espiritualidade a seguinte questão. Nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Então, sendo assim, a lei do trabalho é a mesma em todos os mundos habitados. Contudo, os modos de operação são diversos, de acordo com as necessidades dos espíritos. Essa é a justiça de Deus, mostrando o seu amor em toda parte. O trabalho será sempre uma constante em nossas vidas. Como eu já falei lá no início que o trabalho era visto de forma negativa, alguns viés religiosos acabaram induzindo as pessoas a pensar que quando morrer ficaremos assim descansando. Aí pensamos, ficar parado sem fazer nada durante 1, 2 horas, um dia todo, mas tudo bem. Mas não fazer nada para todo sempre, acho que eu não iria suportar. Iria ser um verdadeiro suplício. Assim, a doutrina espírita vem nos alertar que ao perdermos o nosso corpo físico, quando a morte nos alcança, continuamos a trabalhar, pois a nossa vida continua e precisamos ser úteis, fazer a nossa parte na criação divina. Nós somos espíritos e após a morte nós continuamos na nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, se preparando para retornar até quando a gente alcançar a perfeição. Quando a gente alcançar a perfeição, a gente continua trabalhando em auxílio ao outro. Vamos trabalhar sempre para Deus. O trabalho é Deus nos chamando a servir. Para compreendermos melhor, mais uma vez pedimos ajuda a Joana de Ângeles, agora no livro Leis Morais da Vida, psicografado por Divaldo Pereira Franco. No capítulo A Bênção do Trabalho, ela nos ensina que o trabalho é ao lado da oração o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. O momento perigoso para o cristão decidido é o do ócio, não o do sofrimento, nem o da luta áspera. Na ociosidade surge e cresce o mal.
Na dor e na tarefa fulguram a luz da oração e a chama da fé. Não é perfeito esse comentário de Joana de Ângeles? Gente, o momento perigoso para o cristão é o ócio. Gente, então, vamos ao trabalho, vamos trabalhar. Na questão 679, nos diz assim, aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes. É a questão 679. E aí continua na questão 680, falando assim pra gente, Deus quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Ninguém se encontra isento da lei de trabalho, mesmo aqueles que possuem bens suficientes. Esses, por sua vez, devem trabalhar mais do que as que não possuem riqueza, pois têm maiores preocupações pelo dever de vigiar o que possuem e por cuidar de multiplicar o que Deus colocou em suas mãos em prol do outro, em prol da criação divina. Lembremos da parábola dos talentos? Vou aqui falar rapidinho. Jesus contou essa parábola aos seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo, Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse, muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse, Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse, muito bem, bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse, Senhor, que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu, servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que seivo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou, tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quando a este servo inútil, jogai lá fora na escuridão, aí haverá choro e ranger de dentes. Temos o dever de multiplicar os talentos recebidos. Quanto mais cresce a alma, mais obrigações a sua consciência lhe impõe. Tornamos a dizer, ninguém é isento da lei do trabalho, lei universal para todas as criaturas, em todos os mundos, quer sejam materiais ou espirituais. Cumpre a todos trabalhar, porque Deus não para. E Jesus falou, meu Pai trabalha sempre, eu também trabalho. Observamos que tudo no mundo se movimenta, das células aos órgãos,
e destes ao soma, o complexo humano constitui um fulcro de movimentos constantes, buscando aprimoramento. Inutilidade, não existe esta palavra no dicionário divino. Ninguém é inútil para trabalhar. Alguém pode não fazer o serviço que desejava realizar. No entanto, como o trabalho se estende em ramificações diversas, as lides são muitas e pode escolher aquela que as suas forças têm a capacidade de realizar. O homem inteligente, principalmente o espiritualista, sabe disso, e ainda que esteja preso a um leito, pode usar a palavra em auxílio dos que vêm visitá-lo e que às vezes estão carregados de problemas e com as suas mentes tisnadas de infortúnio. Deixo aqui como grande exemplo a lembrança de Jerônimo Mendonça, conhecido como Gigante Deitado. Pesquisem sobre a vida dele. Foi um grande trabalhador, palestrante, escritor espírita, que juntamente com Chico Xavier, seu amigo, trabalhou pelas causas sociais e pela divulgação da doutrina espírita. Mas em que Jerônimo Mendonça se destaca? Por que eu estou falando aqui nele? Gente, ele estava paralisado em uma cama ortopédica, sentia dores, artroses e ainda ficou uma parte da vida cego. Tinha tudo para não fazer nada se ele quisesse, apenas reclamar. Mas apesar de todas as dificuldades, ele continuou trabalhando arduamente pelo ideal espírita, levando conforto com a doutrina e principalmente com seu exemplo. Tenho até vergonha, quando lembro dele, porque muitas vezes, quando estamos com algum problema de saúde, a primeira coisa que quero fazer é não fazer nada. E esquecemos que quando estamos com problemas, a melhor coisa é não ficar parado, entrar em atividade, ativar a mente para coisas boas. Senão os problemas, sejam de qual a ordem for, fazem ninho em nossas cabeças e só pioram o sofrimento. Portanto, vamos estar em ação, sempre, sendo útil de acordo com as nossas faculdades. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para os seus filhos. Questão 681. Cooperação. Os pais têm a obrigação de cuidar de seus filhos, pois a eles foi dado esse dever. Por outro lado, os filhos têm o dever sagrado de cuidar de seus pais quando estes já são idosos ou estarem presos ao leito por uma enfermidade. É uma troca de auxílio para o bem e a tranquilidade de consciência de todos. Toda família, por dever natural que a lei nos mostra, deve ocupar-se na ajuda indispensável aos familiares para que haja ordem no grupo de espíritos que reencarnam em uma mesma linha de sangue. O amor filial vibra por dentro, assim como o amor paterno, e os dois se encontram em obediência à lei do amor universal. Miramês nos diz assim: filhos e pais, é imprescindível que deis as mãos rompendo barreiras e alcançando conceitos que vos possam salvar. E é na caridade sem peias que a luz poderá invadir os corações e libertar todos os sentimentos a serviço do amor. Que possamos valorizar os elos familiares. É uma bênção divina no desenvolvimento espiritual, do desenvolvimento do amor. Mas a gente se pergunta, mas eu posso descansar? Só um pouquinho? Vamos ao Livro dos Espíritos? E o repouso? O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência. O limite do trabalho é o limite das forças. Ainda estamos no estágio inferior da evolução, utilizando um corpo material que precisa sim de descanso, de repouso, para a reparação das forças do corpo. Por isso que a espiritualidade fala que o limite do trabalho é o limite das forças. E muitas vezes, quando estamos cansados, não conseguimos nem pensar direito. Então é importante saber dosar o trabalho e o repouso.
Passear com a família, descansar, é uma maneira de adquirir forças para continuar trabalhando. Em suma, resumindo isso tudo, a esse respeito Deus deixa inteiramente livre o homem. Sendo o trabalho uma lei natural, o repouso é consequentemente conquista a que o homem faz jus, para um primeiro momento refazer as forças do corpo e, na sequência, para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. E assim, nos dirigindo para o final do nosso estudo, trago uma mensagem de Emmanuel, que ela nos diz assim: a luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. Emmanuel. Que Deus nos permita a satisfação de continuar sempre trabalhando, sendo úteis. Trabalhemos para Jesus e com Jesus, hoje, agora e sempre. Um grande abraço no coração de todos vocês e foi muito bom para mim poder estar aqui, trabalhando um pouquinho em prol da doutrina espírita. Muita luz e muita paz a todos vocês. Vamos nesse momento fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, imbuídos de toda a energia que foi compartilhada durante esse período de estudo. Possamos ser gratos por cada palavra aqui compartilhada, por cada conhecimento partilhado. Que não tenhamos esse conhecimento pensando no outro, mas acreditando que cada palavra foi dita diretamente a nós. E que possamos colocar em prática no nosso dia, nas nossas semanas, durante toda a nossa caminhada. Nesse momento aproveito para pedir a Deus proteção a todas as pessoas que dele necessitam, que muitas vezes nem percebem a sua presença, mas que a todo momento ali ao lado dele está. As pessoas que sofrem nos asilos, nas prisões, nos hospitais, se sentindo sozinhas e desoladas nesse momento. Que possam sentir um pouco do seu amor. Que possam sentir que este momento pode até ser de sofrimento, mas que em breve passará. Que na próxima semana nós possamos nos encontrar novamente. Então que tenhamos todos uma semana de paz e de trabalho. Para que na semana que vem a gente se encontre para mais um momento como esse, que ainda que é tão breve, é tão importante para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. Vão em paz, meus irmãos, que assim seja. Prezadas irmãs, prezados irmãos, ao final desta reunião, nós agradecemos a todos os que nos ouviram, agradecemos a todos os companheiros e companheiras que colaboraram para que essa reunião fosse feita. Agradecemos esta bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai. Que possamos nos reencontrar na próxima semana com alegria em nossos corações. Uma boa noite e um grande abraço. Prece de Amor, de Emmanuel, música Elizabeth Lacerda. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde
Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peça ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peça ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peça ao bom Deus que possa te amparar, em cada passo teu